Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. E esse é o nosso último encontro, né, desses 6 encontros virtuais para debater sobre a sustentabilidade, trazendo o título de Semeando e Cultivando a Vida por um Mundo Mais Sustentável. Bom, hoje a gente vai sintetizar o que a gente discorreu ao longo desse encontro e também trazer algumas dicas, né, do dia a dia que podem ajudar a gente a se tornar um eco-cidadão. Para finalizar, eu vou apresentar algumas poesias, alguns vídeos, né, trechos de vídeos, para provocar essa reflexão, né, em relação ao nosso comportamento, ao nosso relacionamento com o meio ambiente e na tentativa, né, de provocar mudanças a favor da preservação do meio ambiente e da manutenção da existência dos seres vivos no planeta Terra, beleza? Então eu vou compartilhar com vocês os slides desse nosso último encontro. Então esse é o nosso encontro virtual, né? Semeando e Cultivando a Vida por um Mundo Mais Sustentável. E no encontro de hoje a gente vai trazer o encerramento desse encontro virtual, né? E também apresentar dicas de como ser um eco-cidadão. No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a sustentabilidade, né? Adentramos sobre o conceito, né, desse termo. Discorremos também sobre um pouquinho das conferências mundiais sobre o meio ambiente, né? E sobre também o que consistiu, né? No que consistiu esse projeto de extensão. Então, aqui eu vou trazer uma síntese, né? Como eu já falei, a gente vai apresentar a síntese desses encontros que tivemos e o que foi abordado. Então, aqui no primeiro encontro, enfatizando o que é a sustentabilidade ela foi um termo, né, que foi bastante utilizado e melhor definido na Conferência de Estocolmo, em 1972, em que teve, né, nesse ano, lá na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. E aí eles trouxeram o termo sustentabilidade, que é um termo que advém do latim, né, sustentare, e que significa cuidar, sustentar, conservar. De modo simples, a sustentabilidade consiste em utilizar os recursos naturais, né, que o planeta Terra dispõe, mas sem prejudicar as gerações futuras, né, e também as gerações presentes. Então, é satisfazer as nossas necessidades, né, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, é entrar num equilíbrio, né, nessa relação do homem com a natureza, do homem com o meio ambiente. Ter um equilíbrio nessa exploração dos recursos naturais contra o seu esgotamento e assim o prejudicamento, né, da existência humana no planeta Terra. Bom, então já respondi a segunda pergunta, né? Nossa, ali faltou um i no importância, peço desculpa. Então, qual é a sua importância, né? A sustentabilidade, ela impulsiona essas mudanças de comportamento, né? Nas ações humanas, em vista a preservar e a cuidar, né, do meio ambiente, da natureza, do planeta Terra, a fim de
garantir a sua existência, né? Bom, quais são os pilares? Os pilares da sustentabilidade, como a gente já viu, são 3. Temos os aspectos ambientais, os aspectos sociais e os aspectos econômicos. E a gente viu que esse tripé da sustentabilidade, ele promove o que, na verdade, a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, para a gente conseguir ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa não só pensar na parte ambiental, mas também no social e no econômico. As conferências, a gente viu algumas, né? Mas a gente conseguiu, espero, assimilar a importância dessas conferências, né? Para se debater sobre as questões ambientais, sobre as ações dos países, sobre ações globais, né? E as reflexões e sugestões do que a gente pode fazer para conseguir atingir os objetivos necessários, né, para se ter um desenvolvimento sustentável. E aí a gente viu que em uma dessas conferências, né, na Eco 92, teve a Declaração do Rio, ou a chamada Carta da Terra, né? Então, essa Carta da Terra, Declaração do Rio, porque aconteceu, a Eco 92 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E a Carta da Terra, né, ela traz esses princípios, né, esses comportamentos, né, essas ações que que são fundamentais para a harmonia entre os seres humanos, né, e o planeta Terra, né? Então é essa harmonia de vida, de vivência no planeta Terra. A cultura da sociedade contemporânea e os impactos no planeta Terra. Esse consistiu no nosso segundo encontro virtual, né? Então aqui a gente trouxe um pouquinho sobre essa nossa cultura, né? Que é uma cultura do descarte, uma cultura do consumismo, e os impactos dessas ações, dessa cultura consumista, dessa cultura do descarte no planeta Terra. Então a gente trouxe a origem do capitalismo, né, que se deu lá na Baixa Idade Média, né, com a crise do feudalismo. O sistema capitalista, ele consiste, né, no acúmulo de capital, e então a gente tem os donos dos capitais, né, os capitalistas, e a parte do proletariado, né, que são os trabalhadores que vão vender a sua mão de obra a esses capitalistas em troca de um salário, né? Os capitalistas vão lucrar com a mão de obra desses proletariados para acumular suas riquezas. Então é um sistema econômico que ele impulsiona, né, o consumismo, ele impulsiona a produção, a exploração de mais e mais recursos, né, naturais. O foco dele é no lucro, né, no capital. Quais as fases do capitalismo? Então a gente viu que as fases do capitalismo são 3, né? Temos o capitalismo comercial, né, que consistiu lá nos primórdios, né, desse sistema, em que tivemos a classe burguesa, né, com o comércio, as trocas comerciais, as grandes navegações, né?
Depois temos o capitalismo industrial, que veio junto com a Revolução Industrial, né, no século XVIII, em que a gente teve a introdução dos maquinários, né, e um aumento da produção, né, o êxodo rural, porque as pessoas saíram do campo para ir em busca do trabalho das indústrias, né. E aí a gente tem na terceira fase o capitalismo financeiro, né, em que os bancos eles se tornaram, né, os principais financiadores, né, desse sistema econômico. Aí teve a origem das multinacionais devido à globalização, né, às novas tecnologias da informação e comunicação, enfim. Vimos também que hoje a gente fala, eles costumam utilizar, né, o termo de capitalismo informacional. Então, assim, não seria para alguns pesquisadores, ele não é considerado uma nova fase do capitalismo, né? Ele é apenas uma mudança que ocorreu devido a esse a maior inserção dessas novas tecnologias da informação e da comunicação, né? E dos novos modos de se viver em sociedade, tendo como foco esse cyberespaço, né? A gente tem, então, nesse capitalismo informacional, o maior fluxo de informações, de pessoas, né, de produtos. Então, acelerou todo esse procedimento, né? Esses fluxos comerciais, os fluxos de pessoas. Bom, o que seria obsolescência programada? Como a gente viu, o sistema capitalista, como ele visa o lucro, né, a acumulação de riquezas, de capital, ele precisa de estratégias para atrair os consumidores, né, e assim movimentar essa roda desse sistema econômico. A obsolescência programada, na verdade, é uma das estratégias, né, das empresas na fabricação dos produtos, porque os produtos eles acabam tendo um tipo, né, um tempo de vida útil, né, justamente para movimentar essa roda desse sistema econômico, né. Os cookies de rastreamento. Os cookies de rastreamento a gente viu, pensando aqui no capitalismo informacional, né, que faz mais parte dessa realidade atual. A gente viu que eles, como a gente está diariamente conectado, né, às redes sociais, ao mundo virtual, nessa buscas que fazemos, né, nessas buscas que fazemos, né, nos sites, os sites eles têm esses cookies, né, que você aceita e ele guarda essas informações suas, né, para permitir o acesso às empresas, né, dos seus interesses de busca e assim jogar as propagandas. Então, sabe quando a gente está no Facebook, que a gente se depara, né, com as propagandas de coisas que a gente pesquisou há dias, há tempos atrás? Então, é através desses cookies que as empresas elas conseguem essas informações, né, do seu interesse de busca. Quais as diferenças entre consumo e consumismo? Então, é importante a gente também ter claro isso, que
a gente precisa consumir, né? É uma necessidade básica. Então, o consumo é importante, né? Faz parte da nossa natureza, da nossa sobrevivência. Então, é assim, ele está atrelado mesmo a esses conceitos que eu já trouxe. A sobrevivência, então, as necessidades básicas. Então, aqui o consumo seria isso, que é primordial para a nossa sobrevivência. Então, seria a alimentação, né? Produtos básicos de higiene, a água também, né? O consumo da água. A gente fala que são consumo, fazem parte do consumo. Agora, o consumismo, ele traz a ideia daquilo que não é essencial, não é prioridade, não é fundamental à nossa existência. Então, é algo que é supérfluo, né? Que é questão de luxo. Tá? Como se apropriar de um consumo consciente? A gente também viu que é importante, antes de aderir a um produto, a gente se questionar, né? Será que eu tenho mesmo necessidade de adquirir esse produto? Por que eu quero comprar determinado produto? Ele está atrelado à minha necessidade básica? Ou faz parte de um luxo? De uma ambição? Como eu vou comprar, né? Quais os meios? Eu vou comprar online? Eu vou comprar em lojas físicas? Se eu for comprar em lojas físicas, quais embalagens vai estar nesse produto, né? Envolvendo esse produto? Quais embalagens? Elas são biodegradáveis? E as empresas, elas impactam de forma não tão agravante no meio ambiente ao confeccionar esses produtos? Então, são uma série de questões que a gente precisa refletir. Então, nesse terceiro encontro que a gente viu sobre a sustentabilidade, né, como ela é a chave para a manutenção da existência humana, né, a gente trouxe sobre a teoria de Gaia, né, que é uma teoria que considera a Terra como um ser vivo, né, em que apresenta as condições necessárias para a manutenção da existência humana e que ela tem essa capacidade de autorregulação, né, na sua temperatura, no clima, então que favorece a existência humana. A gente também viu, então, sobre essas condições adequadas que permitem a vida na Terra, né? Trouxe alguns exemplos, por exemplo, a água, que é abundante, né? Que apresenta mais 70% da superfície do planeta Terra, é composta de água. Temos também o oxigênio presente na atmosfera, né, que é essencial para a nossa respiração. A reciclagem de carbono, né, ou seja, seria a retenção desse a ponto de deixar a superfície terrestre, né, numa temperatura agradável, né, aos seres humanos. A posição do planeta Terra, ela está numa distância adequada do Sol, então ela não está tão perto e a ponto de ser um planeta muito quente, e também não muito longe a ponto de ser um planeta muito frio. Temos também o planeta Terra, ele apresenta também essa camada de ozônio, né, que protege dos raios nocivos, ultravioleta, né? Enfim, a pegada ecológica a gente viu que é uma estratégia de contabilidade ambiental, né? Que visa medir as nossas pegadas, né,
os nossos padrões de consumo, em vista da proteção, né, e do meio ambiente, né, do planeta Terra. Então, tem essa... mede-se a pegada ecológica para controlar, né, esses padrões de consumo, né, e garantir um desenvolvimento sustentável, uma sustentabilidade. Então, aqui eu trouxe uma fotinho, né, que mostra, aí tem as várias áreas que são os componentes, né, que a gente fala que formam essa pegada ecológica, né, que devem ser analisados. A importância das florestas, a gente viu que as florestas elas têm um vínculo essencial à nossa sobrevivência, né? Então a gente precisa da natureza, a gente é super dependente da natureza para conseguirmos viver, né? Aí eu trouxe alguns exemplos, né, como o processo de fotossíntese que as árvores fazem, né, que as plantas fazem, que ajuda na verdade purifica o ar, né, porque elas absorvem, né, o gás carbônico, né, o CO2 da nossa respiração, que a gente libera esse CO2 para a atmosfera, e se tiver em excesso é prejudicial a nós, né? A gente não iria conseguir respirar, porque a gente precisa do oxigênio, né? O oxigênio é o que é a base da nossa respiração. E é justamente através desse processo de fotossíntese que as árvores, elas, ao absorverem o CO2 da atmosfera, elas vão emitir o oxigênio. Então, elas vão realmente purificar o ar. E também o outro exemplo que eu apresentei no nosso terceiro encontro foi o ciclo da água, que as florestas são essenciais também para essa manutenção no ciclo da água. Como a gente sabe, o nosso corpo também necessita de água, né, para sobreviver. Bom, no nosso quarto encontro, que foi no Oficina Negócios Sustentáveis, né, a gente debateu um pouquinho sobre a política dos 5 R's e trouxe, né, como convidado o Guilherme, que é especialista em tecnologia de negócios. Então, ele trouxe vários exemplos, né, de sites, de plataformas que podem facilitar o desenvolvimento de brechós online, sabe? Porque hoje o nosso mundo tem como base a tecnologia, né? Quando a gente vê, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19, em que a gente teve esse isolamento social, né? A base das nossas ações, né? Funcionaram tudo via sistema online, via sistema tecnológico digital. Então, pensando sobre isso, ele trouxe, né, essas várias plataformas que não exigem conhecimentos muito avançados, né, para desenvolver sites, para vender os produtos artesanais que podem ser confeccionados por materiais, né, matérias-primas de origem sustentável. Eu pontuei, né, essa necessidade de utilizar materiais recicláveis, por exemplo, né, porque faz parte das ações da política dos 5 R's, que é o reutilizar, reduzir, repensar,
recusar e reciclar, né? Daí eu trouxe exemplos no desenvolvimento de biojoias, né, que são joias feitas com sementes e outros materiais que são sustentáveis, né? A tecnologia como suporte para a venda online dos produtos, que foi o que eu comentei, que o nosso convidado ele trouxe, né, esses exemplos e ensinou como preencher, né, como é fácil criar um site para venda desses produtos artesanais, né, esses produtos sustentáveis e assim gerar uma renda. Bom, no nosso quinto encontro, a gente teve um outro convidado, né, que é graduando de gestão ambiental da USP e que fala sobre o caminho dos resíduos na sociedade brasileira, né? Ele abordou sobre essa questão, tendo como foco os resíduos orgânicos, né? Que como a gente teve conhecimento nesse quinto encontro, a maior parte do que é desperdiçado, né, desses resíduos, dizem respeito aos resíduos orgânicos e também trouxe a compostagem como ferramenta de uma ação sustentável. Então, nesse quinto encontro, a gente ficou sabendo o que são os resíduos sólidos urbanos, né, como a compostagem, ela ajuda no enriquecimento do solo, né, na qualidade dos alimentos, né, na diminuição do volume dos lixos, né. Vimos também a importância de ter um descarte correto, né. A gente viu que tem no Brasil muitas iniciativas da coleta seletiva, mas ainda falta políticas públicas efetivas em relação a esse descarte correto, né? Temos também os aterros sanitários, mas os aterros sanitários eles têm capacidade máxima, né? Então, e às vezes eles não são feitos de maneira adequada, então acabam tendo um risco, né, de contaminação ambiental, claro, um risco bem mais baixo do que comparado, por exemplo, aos lixões, né, a céu aberto, que a gente viu que são super negativos, né, impactam negativamente no ambiente, tanto pela parte do ar, né, na atmosfera, quanto pela parte do solo e da água, e que compromete, claro, a saúde dos seres humanos. Bom, então aqui eu trouxe um vídeo, né, que traz esse problema, esse grave problema a respeito dessa sociedade do desperdício. Aqui pensando nessa questão, né, de a maior porcentagem dos resíduos sólidos encontrados aqui no Brasil, né, são os resíduos orgânicos. Então esse vídeo vai pontuar essa problemática. É muito importante que a gente faça todos os dias a seguinte pergunta: estamos a serviço de quê? O desperdício é uma desordem cultural, social. Então, pode-se dizer que o desperdício é a cultura da desordem.
desperdício é uma categoria moral. Desperdiçar é profanar o grande valor sagrado do que é abundante. E o desperdício é fruto de ignorância e de falta de consciência. O desperdício ele ocorre em toda a cadeia produtiva, na colheita, na armazenagem, no transporte, no varejo, no atacado e, por fim, na mesa do consumidor. Então, em todas as etapas dessa cadeia que o alimento percorre, há desperdício. Mecanismos têm que ser criados para que a gente faça um stop nesse processo. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, nós desperdiçarmos tanto. É uma profunda má gestão dos recursos naturais que precisa ser mudada. A abundância é uma condição que é muito propícia para o desperdício. Quanto mais fartura, menos motivado cada um vai ficar para cuidar daquilo que realmente precisa. Entender essa escassez é fundamental para a gente poder ser mais eficiente e atender mais gente com os mesmos recursos. E logo aqui do meu lado tem um indivíduo subalimentado, subnutrido. E que nem esse cara, meu irmão, tem mais de 1 bilhão de famintos. O alimento é o que nos dá energia vital. E para quem passa fome é a primeira forma de dignidade. A verdade é essa, tem muita gente passando fome. A ideia de desperdício quem introduz somos nós, vendo que as coisas podem ser diferentes do que são e existem escolhas que levam a uma vida pior do que ela poderia e deve ser. Todo alimento, ele deve ser consumido por inteiro. Todos os alimentos você consegue, sim, fazer algum tipo de uso de partes convencionais e não convencionais, de sementes, cascas, talos, e introduzi-los nas receitas. As porções são muito grandes, as pessoas jogam comida fora, sem a menor cerimônia. E existe uma certa cultura curiosíssima na vida brasileira de que não pode faltar, tem que sobrar. E que se faltar é mesquinharia. Né? E por conta disso, você exagera. Me incomoda muito o descaso com a perda de coisas que custaram trabalho, coisas que demandaram recursos naturais e que vão ser simplesmente inutilizadas por um excesso desnecessário. A alimentação, hoje, é 50% dos temas da ONU. Correspondem a 50% nos temas relacionados aos alimentos. Então, é o centro da vida, é o centro da sobrevivência humana. E não venha me dizer que não tem nada com isso. É uma questão de consciência, uma questão de compromisso. Desperdício de serviço para a humanidade. Alimento é aquilo que a gente vem produzindo em excesso, distribuindo mal e descartando de maneira errada. Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Para viver num mundo melhor, com mais dignidade, com muito mais qualidade, a sustentabilidade passa a ser indispensável na prática do dia a dia de cada um. O ciclo de produção que hoje permite um desastroso desperdício que está acontecendo. Então, é preciso medir esse desperdício, é preciso conscientizar as pessoas de que essa abundância, ela precisa ser valor econômico. O desperdício, em vez de ser lixo, ele passa a ser um valor econômico que entra nessa economia nova que está acontecendo, essa economia circular, para poder resolver os problemas do mundo. É maravilhoso você poder reinventar aquilo que sobra em valor para nutrir as pessoas que precisam. Então, o foco primordial do direito ambiental é assegurar a manutenção e a qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Inclusive, essa é uma previsão que nós temos no Brasil na Constituição Federal. Então, você pergunta, Fabrício, temos elementos hoje para proteger o meio ambiente? Sim. Bons, excelentes.
E aplicação, talvez na aplicação nós tenhamos aí um déficit que a gente poderia chamar de um enforcement, de aplicação, de controle, de efetividade. O último lugar que o alimento deveria ir parar é no lixo, né? Vamos sim entender que política é gestão, que política é eficiência, que política é conhecimento. Vamos sim querer ter uma sociedade mais evoluída, mais desenvolvida. Esse processo de separar os resíduos orgânicos e encaminhar ele para a compostagem e transformar em adubo, plantar, gerar alimento e esse alimento retornar para a mesa é um ciclo completamente fechado. Então, assim, no Brasil, a gente aprendeu a separar os resíduos entre recicláveis e não recicláveis e, erroneamente, foi colocado o orgânico como não reciclável. Então, hoje, se permite que as pessoas continuem pegando comida nos lixões, nas latas de lixo, né, com risco de pegar doença, né, e diz que não se pode doar comidas porque alguém pode ter alguma infecção alimentar. Né? Quer dizer, isso é uma hipocrisia. Eu acho que está ocorrendo algumas micro-revoluções dentro das sociedades em vários temas. E essas micro-revoluções, mais cedo ou mais tarde, terá um ganho de escala. Há muitas organizações, há muitas pessoas preocupadas com o tema. Faltam recursos, falta instrumentalização para fazer a grande transformação. Mais de 30% de todo alimento produzido no mundo, mais de 30% de tudo, não vai pro prato de ninguém. Isso é um fato. Eu sei. Mais de 1/3 do rango que o ser humano produz, dos bilhões de grãos de vegetais e animais abatidos, mais de 1/3 é perdido. Apodrece no processo, no meio do manuseio, no corte, no transporte, no armazenamento. Ou estraga na mão do sujeito que compra mais do que consome. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Quanta energia é desperdiçada, quanto trampo, quanta terra, quanta grana, quanta água. Imagina uma fazenda maior do que a China, onde toda a produção vai parar na latrina. E logo aqui do meu lado tem um indivíduo subalimentado, subnutrido. E que nem esse cara, meu irmão, tem mais de 1 bilhão de famintos. Eu não falo desperdício só assim de comida, é desperdício de tempo, de saúde, de vida. A gente tem que dar um jeito, tem que ter uma saída. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. E não venha me dizer que não tem nada com isso. É uma questão de consciência, uma questão de compromisso. Desperdício é um desserviço para a humanidade. Mas há de mudar. Faça a sua parte. Em suma, consuma na medida exata da sua necessidade. Sem esbanjar, sem se lambuzar, sem ter que jogar fora. Compartilhar é a palavra da hora. Tá na mão de cada um, em cada gesto mínimo do cidadão comum. Porque a gente não se ilude com blá blá blá. O Estado é crítico, vamos se ligar. Ficar de olho nos políticos que a gente põe lá pra nos representar. Já não dá mais pra escapar, aqui ninguém se engana. Acender o pavio, tá tudo interligado. A raça humana por um fio, um fio desencapado. Então, mude, meu compadre, antes que seja tarde. Tome uma atitude, porque é geral essa treta. Tá todo mundo junto no mesmo planeta. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Dia da sobrecarga da Terra, ou como é chamado de Overshoot Day. O Overshoot Day, né, que é o Dia da Sobrecarga da Terra, ele foi desenvolvido pelo Instituto Independente Britânico de Pesquisas, né, que traz esse grau, né, elevado, essa exploração demasiada dos recursos naturais. Então, é o dia que a Terra ela entra em alerta vermelho, né, no cheque especial
digamos assim, dos recursos naturais, né? Aí aqui eu trouxe uma imagem de quantas terras precisaríamos se a população global tivesse o mesmo padrão de consumo desses países. Aí olha o grau de gravidade, realmente é muito preocupante. O Brasil aqui precisa, nem para o Brasil, o planeta Terra, né, esse único planeta Terra, que é a nossa casa, é suficiente mais para esse essa nossa cultura de vida, né, de consumismo. Bom, o artigo 225, né, da Constituição Federal da República, né, do Brasil, de 1988, ele traz esse direito, né, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e para as gerações futuras. Tá aí o princípio da sustentabilidade, né, que a gente deve se ater para conseguirmos preservar as futuras gerações. Quais são as dicas, então, para que a gente possa se tornar um ecocidadão, né? Aqui tem algumas, que são dicas, na verdade, que estão atreladas ao nosso dia a dia, né? Então, economizar água, a gente precisa se atentar aos vazamentos, né? Na nossa casa, tem que arrumar, porque daí desperdiça a água. A gente precisa reduzir o nosso tempo do banho, né? Fechar as torneiras ao escovar os dentes, né? Ao ensaboar os pratos. Então, poupar energia também, né? Apagar as luzes enquanto não está usando o ambiente. Aproveitar a luz natural, né? Que seria o sol, deixar as janelas abertas na parte de dia, né? Reduzir o volume de lixos, que a gente já falou, essa preocupação, por exemplo, o descarte dos resíduos orgânicos. Na verdade, dá para reaproveitar esses resíduos orgânicos para fertilizar o solo, tendo como a construção de uma compostagem, né? E o descarte, lógico, o descarte correto dos resíduos, né? E também a reciclagem, né? Na confecção de novos produtos, que a gente pode, por exemplo, utilizar garrafas de vidro para fazer copos, né? O cuidado dos animais, né? Da fauna, da flora também. Agir como um ecoturista, ou seja, nos lugares que a gente vai para viajar, passear, a gente deve pesquisar sobre o lugar, se ele tem esse compromisso com a preservação do meio ambiente, se atentar, né, a levar sacolas para colocar o lixo durante a viagem, não descartar de forma incorreta e assim prejudicar o ambiente. Realizar e incentivar práticas de agriculturas ecológicas, né? Aí eu trouxe uma foto aqui do lado, que é o que a gente chama de permacultura, né? Que é a cultura permanente, né? Tem toda essa estratégia, né? Esse design. É como se fosse uma ecovila mesmo, em que tem essa produção, o sustento, né? O consumo sem prejudicar o meio ambiente, né? E evitar a poluição sonora e visual. Então, a gente reduzir o volume dos aparelhos, né? Da televisão, dos sons,
ao descarte dos lixos, né, errado, né? Então, na rua também é uma poluição visual. O ecoturismo seria valorizar, né, esses recursos, esses ambientes naturais, para que os cidadãos eles tenham um contato maior, né, com o ambiente e com a natureza, mas de forma respeitando, né, e preservando. O selo que eu trouxe aqui, essa imagem do selo Procel, ele é referente à economia da energia elétrica, né? Então, é um prêmio que vai estimular os fabricantes eletrodomésticos a produzirem equipamentos cada vez mais eficientes e econômicos. Então, na hora de comprar eletrodomésticos, é importante procurar por esse selo. Dando continuidade, eu trouxe um trecho, né, de um documentário chamado Nosso Lixo de Cada Dia, para a gente se aprofundar nessas questões, né, da produção, do grande volume de lixos que a gente gera ao longo do nosso dia a dia, né, e potencializar a nossa mudança de comportamento nessa questão, né, na questão do consumo, na questão do descarte, em vista da obtenção de ser um cidadão ecológico, né? Há pouco tempo, nós produzimos muito lixo. Que tipo de resíduos podem ser reciclados? Quais os resíduos que não podem? O que pode ser compostado? As respostas para essas perguntas não são tão claras, né? Eu separo, mas se eu colocar na calçada, vai para o local certo, né? Esse é o grande problema. Se nós temos nossos carrinhos das ruas ainda, porque o Estado não tem competência ainda para fazer a coleta seletiva funcionar de forma 100%. O que as pessoas jogam fora, tem outras que sobrevivem disso. O que eu faço com um sofá? O que eu faço com uma poda que eu fiz? O que eu faço com um restinho de construção que eu tenho em casa? As pessoas não têm ideia do que acontece com o lixo a partir do momento que ela se livra dele. E esse conceito, né, que a gente ouve, né, desde os nossos pais, né, põe o lixo para fora, leva o lixo para fora. Na verdade, não existe para fora. O para fora é o fora de casa, da nossa casa. Mas, na verdade, o fora é o planeta inteiro. Um papelzinho de bala que você jogar no chão vai pro bueiro. Do bueiro vai pro rio, do rio vai pro mar e do mar vai pro mundo inteiro. E os adultos acho que não pensam na criança, acho que eles pensam só neles. Eu acho que eles só vivem, eles só pensam neles, que eu acho que eles pensam assim, que só eles que têm, as crianças não têm. Qual é o meu papel enquanto indivíduo na sociedade? E ainda não dei conta de perceber que aquilo que eu gero dentro da minha casa, nos meus espaços de convivência, na minha empresa, é responsabilidade minha, não é só do poder público. É difícil para a gente, até inconcebível, a hora que você começa a treinar seu olhar para isso, não questionar por que as pessoas ainda jogam lixo na rua, né? Será que elas não percebem? Será que elas não veem essa quantidade de lixo que vai para os bueiros?
A gente tem na nossa cidade problemas com enchentes que são geradas pelo excesso de lixo, né? Isso causa gasto ao município, causa doença à população, que é o caso que nós temos aí do escorpião, temos o caso também do Aedes aegypti, que causam várias doenças para o cidadão riopretense. A pessoa acha que a partir do momento que ela joga no lixo ou, infelizmente, joga no chão, esse material vai sumir. Ela se livrou do problema, mas na verdade ela passou o problema dela para sua comunidade. Então, quando a gente fala em descarte irregular, é muito difícil você ver alguém descartando de forma irregular meio-dia, no topo do sol. Normalmente você acorda e você vê aquele lixo que não existia no dia anterior. Então, isso já demonstra claramente que as pessoas entendem o que pode e o que não pode. Quanto mais lixo a gente joga, quanto mais se joga na natureza, mais as espécies que vivem na natureza vão se extinguindo. A gente depende delas para a nossa própria sobrevivência, né? Então, por exemplo, por causa da quantidade de lixo que hoje em dia tem nos oceanos, né? Grande parte dos peixes que a gente come, que vem dos oceanos, já tem microplástico. Ou seja, a gente está comendo o próprio lixo que a gente joga fora. Todo o lixo, todo o material que é jogado indevidamente no chão, em qualquer ponto de Rio Preto, direta ou indiretamente vai ser carreado até o Rio Preto. Foram investidos mais de 3 milhões de reais de dinheiro público para realizar um trabalho de limpeza do Rio Preto, né? De retirada de lixo, de resíduos sólidos indevidamente depositados ao longo da calha do Rio Preto. O trabalho foi finalizado, mas é nítido, só você passar pelo rio, você vai ver uma garrafinha boiando, uma tampa de marmita, ou seja, em breve, novos recursos públicos vão ser destinados para isso, ou seja, esse dinheiro que poderia estar sendo utilizado para benefícios, para a evolução da nossa cultura, para fins sociais, está sendo destinado para limpeza de um resíduo que não deveria estar naquele local. Assim, só eu não vai mudar nada, então eu vou continuar jogando no chão. São a população que tem que ter o cuidado de zelar pela sua cidade. Deixar ela limpa, não entupir os bueiros com lixo, não jogar lixo nas ruas. E a prefeitura faz esse trabalho, limpa tudo, mas a população vai lá, joga lixo lá e tira aquele lixeirão. É um lugar que eles podem jogar lixo, onde não fica jogado no chão. É um ponto de apoio, mas eles não têm educação, eles jogam lá na mata, do lado da mata. E em vez deles virem aqui, eles jogam do lado da mata. Os pontos de apoio são pontos de entrega voluntária, onde o cidadão, né, nós comum, a gente tem que descartar uma geladeira velha, um fogão velho, um sofá, um resto de poda. Então nós temos esse local para que seja a pessoa física trazer até esse local e descartar corretamente. Para as pessoas trazerem esse restinho e a prefeitura dá essa solução. Então é um encaixe entre a população e o poder público. Todo o material descartado nos pontos de apoio virou matéria-prima. Então, o resíduo de construção, ele passa a fazer uma reciclagem, né, que é a moagem dele, e vira matéria-prima para fazer guias, sarjeta, calçadas, bocas de lobo. Postes de alambrado, caixas de passagem de eletricidade e até tijolo drenante que está sendo desenvolvido na nossa usina com o material da resíduo da construção civil triturada. Eu procuro separar, sim, o plástico, metais e orgânico, né? Mas no meu condomínio não tem nenhum lixo próprio assim para poder estar separando, jogando nos locais certos, né? Não, nada. Coloco no saquinho de supermercado e jogo lá pro lixeiro levar. Não, a gente não separa. Porque, tipo, eu sei que é importante e tal, mas, tipo,
Às vezes quando eu tô comendo e tal, eu olho, não, tem que jogar isso em tal lugar. Mas aí, sabe, vai tudo num lixo só, mais fácil. Preguiça. Eu sou um deles. Isso é normal da gente. Isso é uma cultura do brasileiro. Na nossa escola, tem uns lixos de cada uma corzinha lá pra fazer esse negócio. Mas não faz, tipo, as pessoas jogam tudo no mesmo lixo em todos os lugares. Separo garrafa PET, essas coisas, eu ponho na sacolinha tudo separado, né? Mas só que o lixo, o pessoal é quem leva o lixo. Aí ele joga lá dentro do carro, aí não sei o que acontece lá, porque eu ponho lá fora na cestinha e muitas vezes as pessoas levam, né? Quando você não separa no seu espaço de convivência, você não pratica a coleta seletiva, você não separa aquilo que é reciclável daquilo que não é, o que é reciclável, ele acaba indo para o aterro. E isso, o impacto ambiental é danoso. A gente está vendo notícias do mundo inteiro, a questão do impacto ambiental quando você joga todo o seu resíduo para uma única destinação. As pessoas entendem, porque a comunicação de massa ela faz isso muito bem. A questão não está no entendimento, estar em incorporar como importância o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, quando a gente fala em pensar sobre o lixo que produz, nós estamos falando num período temporal muito pequeno. Sobre resíduo, nós começamos a falar de resíduo na Eco 92, quando se começa a falar da possibilidade de reciclar o material, as embalagens. 1992 foi ontem. E quando a gente olha os números de reciclagem, 30% do lixo poderia ser reciclado, e desse 30%, 10% só no Brasil é reciclado, né? É um número muito baixo. Né? O nosso município. Olha, eu vou te falar que, na verdade, eu acho que é até menos, viu, Nilva? Eu acho que é até menos. Eu acho que fala-se 3%, mas mesmo que for 3%, vamos pensar em casas. 100 casas, só 3 fazem a coleta, é feita a coleta. As outras 97 não tem coleta seletiva. Isso varia muito entre países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, tem uma reciclagem um pouco maior, Japão, principalmente, né? Países como o Brasil, tem uma quantidade de lixo reciclado um pouco menor. A razão principal disso, né, é que você tem uma quantidade menor de políticas públicas focadas na reciclagem. As pessoas têm hábitos diferentes, claros, mas é importante, é fundamental que o primeiro passo tem que ser dado pelo Estado, garantindo os meios que as coisas aconteçam, que se reciclem, né? E, claro, colocando leis e obrigações para que as pessoas reciclem, né? A gente tem muita cultura da terceirização do problema, né? Então, a gente assiste a isso, a gente entende o problema que isso causa, mas a gente não age a partir desse problema, né? Quando você faz um levantamento no Brasil, você, entre os mais de 5.500 municípios no país, é ínfimo tamanho a quantidade de municípios que têm coleta seletiva em 100%. Às vezes as pessoas ainda se perguntam, né? Fica na dúvida, mas separar o reciclável me dá muito trabalho, é muito difícil. E ainda não consegue avançar nisso. Mas nada é difícil. Quando você tem o hábito de, vamos supor, de escovar seus dentes toda vez que você almoça, ou janta, ou toma um café, automaticamente você não vai lá e faz isso? A coleta seletiva é a mesma coisa. E lá dentro da casa dele não precisa separar por cor, por vidro, por latinha, por jornal, por revista. Não, 2 recipientes, um para o seco, um para o molhado. Um por coleta seletiva e o outro para o resto do alimento, só isso. Só que a gente não conta o que eu chamo de lenda da reciclagem. A gente tem aí uma parcela de embalagens ainda que muitas vezes são consideradas como recicláveis, porém ela não tem valor agregado. Então, dependendo dos espaços, das cooperativas, dos galpões,
eles não ficam com esse material porque não tem valor agregado para venda. Então você vai fazer sua parte, você faz a separação. Na hora que chega, ou na cooperativa, ou na central de triagem da empresa, uma boa parte desse material vira rejeito, vai para o aterro sanitário, não volta para a cadeia produtiva como tem que ser. As indústrias acabam colocando o símbolo da reciclagem, mas não recicla. Pelo menos aqui na região, por que eu falo que não recicla? Aqui na nossa região ainda não tem a empresa que pega esse material e leva lá para a indústria para transformar. A gente não consegue colocar isso numa cadeia produtiva da transformação. Não consegue. Pode ser que mais próximo de São Paulo, dos grandes centros, já tenha alguma empresa que faz a transformação disso. E o catador, aquele que está lá na rua isolado, ele trabalha de outra maneira, né? Ele vai mais num ímpeto de atender uma necessidade imediata. Então você em casa separou o seu resíduo que é reciclável, você colocou todo o resíduo, mas ele ao coletar ele vai só identificar aquilo que ele vai conseguir vender imediatamente. A cooperativa ela tem 17 anos, ela nasceu em 2002 de um movimento de pessoas que tinham preocupação daqueles catadores que estavam sobrevivendo da retirada de material lá do lixão. E quando em 2002 veio essa notícia que ia acabar o lixão, que ia fazer aterro sanitário, o que fazer com aquelas pessoas? Então, eu falo nós porque eu participei dessa época da construção da Cooperlagos. A gente começou a discutir lá com esses catadores como inseri-los num trabalho mais humanizado, de forma mais coletiva. Mais ou menos quantos por cento hoje na cidade a cooperativa consegue fazer a coleta? 2%. 2%. Da cidade. Da cidade. A gente não está em todos os bairros, porque nós não temos condições operacionais. Ah, Tereza, olha, eu preciso lavar minha embalagem? Não, porque se você está fazendo coleta seletiva para economizar recurso natural, se você abre a torneira só para lavar o seu resíduo, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Então eu abro, se eu quiser, deixo lá na pia, a hora que eu lavo a louça, lavo a mão, uma verdura, uma fruta, eu reenxaguei, a embalagem da coleta. Se eu não quiser lavar, isso aqui, ó, tampa, usou tudo, tampa, põe lá na sacola da coleta. Bom, nós estamos aqui na ARES, que é a Associação Rio Pretense de Educação e Saúde. Semanalmente nós damos treinamentos, capacitação sobre reciclagem, meio ambiente e coleta seletiva. São pessoas que não trabalham, que são desempregadas. Alguns dependem da reciclagem como meio de vida. Então o nosso papel aqui é ser essa ponte, tentar dar um suporte para eles, tentar dar um apoio, em parceria com a Secretaria do Trabalho, que é a nossa parceira que subsidia esse curso, para eles. É um trabalho que todo mundo não dá muito valor, porque acha que é um trabalho sujo, é um trabalho isso, um trabalho aquilo. Mas é um trabalho que é necessário, muito necessário nessa época da agora que a gente está vivendo. E aqui na Cooperlagos a gente não faz muito, mas tem 50 famílias aqui que já colaboram para isso. Já tira tudo isso do meio ambiente. Fora que além deles fazerem isso, tem o salário, o salário para a gente fazer isso, que assim, quanto mais você tira do meio ambiente, mais você tria, mais você comercializa. Então, eles têm um salário que sobrevive disso. Olha aí, o que as pessoas jogam fora, tem outras que sobrevivem disso. Eu vinha de uma vida muito sofrida, porque eu trabalhava na noite, Eu trabalhava com um profissional do sexo. E aqui, me deu, mudou a minha vida, sabe? Eu tenho uma vida digna, sabe? Devolveu a autoestima. Eu me criei. Quem me conhecia há alguns anos atrás e vê quem sou eu hoje,
totalmente diferente. Eu agradeço a Deus e esse projeto, né, que é uma cooperativa. Eu falo que não só recicla reciclável, mas sim vidas. Tem que ter uma política que pense nisso. Gente, é muita gente sem trabalho. Se for pensar, tem a faca e o queijo na mão. Por um lado, você tem um grande número de desempregados e por outro, você tem aí a reciclagem como uma grande alternativa. Passou-se o tempo também do discurso ambiental desconectado da sociedade e da economia. Então nós estamos vivendo um momento de transição no nosso país, onde tem correntes que acham que a questão ambiental não tem nada a ver com a economia. E existem correntes que acham que a economia não tem nada a ver com a questão ambiental. Qualquer atividade tem que ver a viabilidade econômica, porque ela é justificada pela viabilidade econômica. Para mim, hoje, trabalhar com papelão hoje, mesmo que eu tenha todo um apelo ambiental hoje, para mim é inviável, porque eu tenho que coletar 100 quilos de papelão hoje para ganhar R$15. Então, ou seja, a gente opta mais pela latinha de alumínio, pela garrafa PET, pelos outros materiais que agregam mais valor. Mas eu fico na mão dos sucateiros, que visa lucro. Então, se eles puderem baixar menos o preço possível, melhor é para eles. Então, o meu trabalho fica inviável financeiramente. Compra do bom e melhor para sua família, compra roupa, consegue pagar suas contas, tudo com o dinheiro da reciclagem. Eu acho que as pessoas não podem perder a oportunidade de reciclar. Se a pessoa quiser reciclar, qualquer pessoa pode reciclar, não tem problema nenhum, a gente não tem nada contra. Elas estão ajudando a gente também, que somos reciclador, a reciclar mais ainda. Quando você está aqui no grupo, você tem uma série de rotinas e regras para cumprir: horário de trabalho, né? Uniforme, equipamentos de segurança. Você tem que aprender a lidar com a economia doméstica, porque você vai fazer sua retirada do mês uma única vez no mês. Grande parte deles fazem uso de substância química, então é um problema social. Ele vai fazer a atividade dele quando ele sente essa necessidade. E outro diferencial também, que ele vai coletar o reciclável daquilo que você já separa, porque o que interessa para ele é aquele material que ele vai conseguir já imediatamente colocar lá para o sucateiro para comprar. Por que é interessante a organização em cooperativa e associações? E o catador não vê isso? Porque você consegue juntar um montante muito grande e você tem poder de barganha para negociar com a indústria. Hoje eu consigo, o quilo de papel hoje eu consigo a 60 centavos e eu tenho que vender a quilos. Porque eu não tenho maquinário para prensar o material, entendeu? Não tenho barracão, não tenho trabalho coletivo. Você chega no coletivo, explica o coletivo a importância que o Estado tem e aí vem a resistência. Aí a coisa não acontece. Aí o catador continua na rua ganhando pouco, sendo explorado pelo ferro velho. Então, o ideal, o nosso sonho seria que todos os cooperados, todos os catadores, pudessem estar inseridos em grupos organizados, onde eles possam ter uma melhor representatividade, se articular melhor, serem reconhecidos, o sentido de pertencimento. Quando você está aqui no grupo, isso é possível, a gente chegar nesse patamar. O valor do produto na comercialização, ele tem um outro custo, porque se comercializa em grande escala, então ele melhora o seu potencial na renda também. Então esse é um desafio acho que do Brasil inteiro, quando a gente fala de inclusão social, de geração de ocupação e renda e de preservação ambiental. Porque é esses três pés que é uma discussão mundial, um desafio mundial, né, nesse período contemporâneo, onde você consegue juntar essas três questões. Mas o que acontece é o seguinte, que a maior dificuldade hoje que a gente tem é levar o catador a ter esse grau de conhecimento que eu tenho. Entender que ele tem direito, entender que tem leis que embasam ele, que ele faz um trabalho social, que ele faz um trabalho ambiental, que ele faz um trabalho de saúde pública.
Brasil veio para uma transformação bastante interessante a nível de legislações. A Lei 12.305, em agosto de 2010, que fala justamente da gestão dos resíduos sólidos, né, que nos ajuda, que nos norteiam, indústrias, população e governo, como enfrentar essa temática que é um desafio para o Brasil e para o mundo. Né? O Plano Nacional de Resíduos já é claro, é uma lei de 2010 e os municípios ainda não deram conta de implantar uma lei de 2010. Então você tem a produção que vai acontecendo, a produção é vendida para o consumidor consome e aquele lixo vai embora. O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos quer que isso feche o ciclo, né? Que o produto, aquele produto que foi produzido na fábrica volte para a fábrica e seja reciclado, obrigando que os consumidores, os produtores façam isso. Então, existem várias empresas no Brasil que estão tentando se adequar a essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por mais que existam as leis, nós temos que praticá-la. Nós temos que fazer com que ela realmente seja praticada, seja realizada. Porque nós somos geradores e a gente gera vários resíduos. A gente gera papelão, a gente gera plástico, a gente gera vidro, a gente gera metal. A indústria, ela ainda também está com essa mesma dificuldade que a gente, enquanto ser individual, temos com relação ao lixo. Ela não acredita que ela precisa dar conta ambientalmente de todo o seu resíduo. Qual é o papel da indústria? O que ela está fazendo para melhorar a sua tecnologia, para contribuir ambientalmente com as suas embalagens? Porque ainda precisa fazer com que a indústria ela repense a sua matéria-prima das embalagens. Então, ela tem que colocar matéria-prima que seja biodegradável. Ela tem que diminuir a quantidade de plástico das suas embalagens. Os processos, as tecnologias do processo, ela tem que ser sustentável. Se nós não nos movimentarmos enquanto consumidores, né, de um produto ou de um serviço, dificilmente a organização vai, por livre e espontânea vontade, se preocupar com aquilo. Eu entendo que é nosso papel, enquanto cidadão, né, cidadãos e cidadãs, cobrar das empresas e das organizações das quais nós consumimos ou das quais nós temos parceria ou algum tipo de vínculo, um posicionamento em relação à preocupação ambiental e à responsabilidade social e ambiental. Então eu, enquanto consumidora de um produto, eu preciso questionar aquela marca. Né? Eu preciso, quando eu vejo no mercado um produto que eu consumo sendo super embalado, com embalagens que eu vejo que são desnecessárias, é o meu papel enquanto cidadã entrar lá no saque, fazer alguma reclamação ou fazer algum apontamento, alguma sugestão. E cada vez mais as organizações vão entendendo, né, sendo por pressão ou sendo por um simples novo padrão do mercado, de que é necessário olhar para isso. Esse material aqui, por exemplo, não adianta ele. Então, melhor não comprar. Porque daí o fabricante ele vai se tocar que ele tem que mudar a postura. E é previsto na lei também, na política nacional, a taxa do lixo. Por quê? Porque existe a necessidade de técnica e tecnologia para fazer coleta seletiva. Ela é muito diferente de uma coleta tradicional. Pergunta: onde se cobra a taxa do lixo? Em qual município? São poucos. A população ainda ela não entendeu que a taxa do lixo é justamente a sua contribuição individual para o lixo que você gera. De acordo com o Trata Brasil, nós temos uma referência Brasil de produção de 1 quilo de lixo per capita. O grande gerador também gera por dia 1 quilo? Será que ele tem que pagar o mesmo que a dona de casa vai pagar? O dinheiro que é investido para a coleta seletiva sai do mesmo imposto que a dona de casa, que o dono da casa e que do grande gerador, que são os grandes comércios. Então,
a questão da coleta seletiva ela é muito mais complexa do que simplesmente as pessoas separarem o lixo e ter alguém para coletar. Precisa de uma cadeia onde que se discuta, que tenha-se coragem de discutir grande gerador, a taxa do lixo, o papel das pessoas diante do processo da sua geração, a indústria. Ficar atento naquilo que eu estou produzindo de resíduo é uma responsabilidade minha. Eu não posso, no final do dia, colocar tudo num saco e colocar da porta para fora e achar que a natureza, o mundo vai dar conta disso. Não vai. A gente já não tem mais espaço para isso. Eu acho importante. Eu acho que a reciclagem, ela é um paliativo importante. Por que paliativo? Porque se realmente nós formos pensar na importância ambiental, a gente não pega embalagem reciclável. A gente não pega embalagem. É diferente. Nós temos que trabalhar a diminuição do consumo. A gente precisa trabalhar a seleção do nosso consumo. Hoje em dia, os cientistas consideram que a gente está na era do antropoceno, que é a era geológica na história da Terra que o homem modificou a Terra, né? Ou algumas pessoas consideram que é a era do consumoceno, que é a era geológica em que o consumo predomina e isso ocasiona grandes impactos ambientais que voltam para a gente mesmo. A gente vê uma propaganda imensa de reciclagem, onde nós estamos vendo movimentos efetivos para selecionar o consumo das embalagens. Então, como que nós podemos, enquanto pessoas, diminuir o nosso consumo de produtos que são descartáveis? Acho que essa é a primeira questão. Quais são os supermercados que oferecem produto a granel para você? Percebe que é uma cadeia de disponibilidades? Eu preciso que a indústria se disponibilize, eu preciso que o comércio se disponibilize e eu preciso que o consumidor esteja pronto. Volume de sapato, volume de roupa, volume de tudo, né? A gente consome muitas coisas que, na verdade, a gente não precisaria se a gente tivesse um pouquinho mais consciente e fazer aquela pergunta básica, né? Que eu acho que a gente precisa treinar isso. Eu realmente preciso disso? Então, a gente vem num cenário onde a gente não discute consumo. A gente só discute reciclagem. Qual é o nosso objetivo com a coleta seletiva? É pela qualidade ambiental? É para fomento de emprego e renda? Ou é para manter a zona de conforto do consumo? Dentre os resíduos gerados, né, grande parte pode ser reciclado, parte pode ser reutilizado e parte, né, principalmente a fração orgânica, pode ser compostado. Eu lembro que minha mãe, ela não sabia o que era lixo orgânico, o que não era lixo orgânico, e realmente é uma palavra bem estranha, orgânico é tudo, mas enfim. E aí minha mãe que cresceu no sítio, eu falei para ela, é a mesma coisa quando a gente faz lavagem. Então, para porco, tudo que o bicho pode comer, o que você daria para um porco é lixo orgânico. Então, separar aquele lixo orgânico, colocar ele em algum lugar, em alguma composteira. Hoje em dia você tem composteiras de apartamento, composteiras de casa, mas principalmente de apartamento. Tudo isso pode ser colocado dentro de uma composteira e aquilo virar adubo para as plantas, virar adubo para os vasos, né? Então, aqui no nosso município, parte desse material orgânico, junto à empresa que faz a coleta desse material, é separado e é transformado em um composto. Esse composto volta para o município na forma de um composto orgânico altamente rico nutricionalmente, que é utilizado para adubação de praças, jardins, produção de mudas e então esse material acaba diminuindo bastante, né, um volume bastante interessante, a quantidade de resíduos que iriam para um aterro. Então nós temos que pensar as cidades. E pensar as cidades não é uma situação de dicotomia. Gestão pública para um lado e sociedade para o outro.
os extremos não se conversam, não há diálogo. E o objetivo maior, que é a busca do bem comum, ele não vai ser alcançado, porque está todo mundo se degladiando por objetivos próprios. E nós precisamos de objetivos coletivos. E objetivos coletivos a gente só consegue com diálogo. A gente só consegue com bom senso. Eu gosto muito de falar que não existe bandido e nem mocinho. Existe um processo evolutivo que nós estamos buscando a melhora desse processo. Acho que a gente precisa mesmo de um movimento bem grande para as pessoas se conscientizar e tipo, uma conscientizar a outra. Ela é minha amiga. Se eu vejo ela fazendo, eu poderia virar e falar, entendeu? Olha, mas eu separo e na minha casa não passa, o coletor não passa. Nós temos os nossos pontos de entrega voluntária. Você pode trazer até aqui a Cooper Lagos, os galpões. A mudança de cultura é um desafio, né? E a gente sabe que ela demora algum tempo para você fazer com que isso aconteça, mas são pequenos gestos. Então, existem muitos mitos, né, em relação a tudo isso. As pessoas ainda estão se acostumando com essas ferramentas, né, de sustentabilidade, mas cada vez mais a gente entende que é possível. Nós temos informações, já passou na TV, já passou no jornal impresso, a gente publica na prefeitura. Todas essas informações, de alguma forma, ela está veiculada. A pergunta é, quem você segue no seu Facebook? Quem você segue no seu Instagram? Você segue os movimentos que trabalham com a questão da coleta seletiva? Você busca informações no Instagram ou no Facebook, que são as redes sociais que são mais visualizadas hoje no planeta? Você busca esse tipo de temática? Então, uma coisa que a gente tem visto é assim, o que te aparece de informação é diante dos likes que você dá. Você tem feito esses likes em temáticas como essa? Aí que tá a pegada, né? Eu acho que essa relação da comunicação hoje na sociedade é uma relação de mão dupla. Eu concordo que ainda falta mais informação. E ainda vou um pouco além. Tem questões que não estão resolvidas totalmente, que é a questão do óleo, por exemplo. Você pode levar para os pontos de apoio o seu resíduo do óleo. Isso acontece, tem vários movimentos na cidade, tem empresas que buscam na tua casa. Então, realmente, eu acho que precisa veicular mais. Mas essas empresas, elas fazem propaganda. Só que elas aparecem para quem busca, porque, infelizmente, hoje a gente tem o tal do algoritmo, né, que cuida da nossa visualização. Então, a gente tem que olhar um pouco também do nosso comportamento diante do que a gente quer de informação. Não foram milhares de pessoas que começaram a pensar na escravidão. Foi um grupo de pessoas que começou a espalhar a ideia que a escravidão era uma coisa horrível e tinha que ser abolida, né? E isso foi espalhando e conseguiu mudar um conceito, uma economia que se baseava na escravidão de pessoas, né? E a questão da sustentabilidade é a mesma coisa. Não é uma mudança global que acontece de repente. É um convencendo o outro que o mundo começa a ficar um lugar um pouco melhor. E aí tem aquela coisa também das pessoas acharem, mas todo mundo faz, né? Todo mundo consome, todo mundo joga. Se cada um pensar localmente, né? Agir localmente e pensar globalmente, e esse localmente é dentro da sua casa, o lixinho que está na sua pia, o lixo que você põe para fora na sua calçada, o que você consome no supermercado. Então, assim, pensar localmente, pensa você como indivíduo, o que você pode fazer para minimizar todos esses estragos que estão acontecendo dentro do nosso planeta. Que a gente não precisa ser bicho grilo para fazer alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa e viver a nossa vida normal, consumir, ser feliz e ter a vida que a gente quer ter mesmo, né? Mas de forma consciente. A gente tem internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem um monte de bibliografia falando sobre isso, a gente tem inúmeras pesquisas falando sobre esse problema ambiental. Não dá mais pra gente falar que a gente não sabia. Então agora que a gente sabe, o que a gente vai fazer?
Bom, nesse outro vídeo, agora não se trata de um documentário, mas sim de uma poesia. Ela foi criada pela Jordan Sanches, né? Em abril de 2021, referente ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Vamos acompanhar. Have you ever seen time fly? Watch it slip through your fingers like a cloud passing by. Too slow to notice it leaving, too fast to make it stop. All we've known is to destroy like it's breathing. The pitter-patter of raindrops match the sounds of clocks counting down. Tick, tick. How lucky we are to live. We are a fraction of a second in Earth's lifetime, yet she is our only lifeline. Resilient, we stand on our own 2 feet. I'll tell you, reimagining the future has never tasted so sweet. Like nectar to a bee, honey to a home. No one can do this alone. Tick. The promise of restoration lives within us. We see her in the hues of the youth, and she's asking you, what will you stand for? Now is the time for our regeneration. E para impulsionar essa reflexão dessa nossa dependência, né, com a natureza, dessa importância da natureza para a nossa sobrevivência, eu trago a poesia, né, em forma de cordel, o Braulio Bessa. Os repentistas de viola no sertão sempre defenderam muito a natureza. Luiz Gonzaga cantou a natureza. Patativa do Assaré, grande poeta nordestino, defendeu a natureza através de poesia. Eu me inspiro muito nessas pessoas. Por isso que eu escrevi um grito em defesa da natureza, que diz assim: a terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. Se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra. Meu povo, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa, será que o homem pensa e o bicho é irracional? A poluição já foi problema no centro urbano, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro, o fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, nem vai existir futuro. Pra que banheiro de luxo? Pra que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Pra que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta, com bandeira, com cartaz. Tem gente que nem se importa e diz que está tudo em paz. Uma dica, camarada: se você não fizer nada, não vá criticar quem faz. Sou apenas um poeta, sei que não sou cientista, porém não preciso ser um doutor especialista para saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista. Grito pela natureza através da minha arte, receba minha poesia, reflita e não a descarte. Guarde dentro de você, depois faça a sua parte. Bom, por último, tem a frase do Mahatma Gandhi, que ele fala que há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. Bom, gente, e é com essa frase que eu encerro o nosso encontro virtual.
Espero que eu tenha compartilhado com vocês novos conhecimentos, novas reflexões e ter potencializado essa mudança de comportamento, né, a fim de preservar o meio ambiente, preservar a nossa espécie, né, e a gente também conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Eu sei que é difícil controlar o consumismo, que já vem brincado, né, em nós desde pequenos por esse sistema econômico capitalista, essa cultura do consumismo, né? Mas é fundamental, é necessário que a gente modifique as nossas ações, né? Repense as nossas ações em prol de um desenvolvimento sustentável, de uma melhor qualidade de vida, da manutenção da nossa espécie humana, né? E porque é de pequenas ações que tem grandes transformações. Então, de pequenas em pequenas ações que a gente consegue grandes transformações. É preciso que cada um faça a sua parte, né? E se todos fizerem a sua parte, juntos a gente vai conseguir garantir o futuro e evitar a extinção da raça humana. Bom, gente, e é com essa frase que eu encerro o nosso encontro virtual. Espero que eu tenha compartilhado com vocês novos conhecimentos, novas reflexões e ter potencializado essa mudança de comportamento, né, a fim de preservar o meio ambiente, preservar a nossa espécie, né, e a gente também conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Tenha uma boa noite e até uma próxima.